Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal, estou aqui para fazer um vídeo reagindo a sessão spoiler, a história de The Last of Us. Eu já vi falar sobre esse jogo e mas eu sinceramente eu sei muito pouco mesmo. Na verdade, a única coisa que eu sei desse jogo é que meio que foi inspiração pra God of War 2018, né? O God of War 4. Por que a gente chama God of War de 2018 de God of War 4? Mas enfim, como eu não sei muito desse universo, diferente de, por exemplo, React do Guilherme Analisa, porque eu sabia da história, eu ficava parando e falava, tal coisa conecta com isso. Eu acho que esse React não vai ser tão bom, porque realmente eu vou estar aprendendo. Eu não vou poder falar, tipo, tal personagem apareceu em tal jogo, ou qualquer coisa parecida. Então eu vou analisar aqui e eu vou falar do que eu vou começar, ou do que eu acho da história, enfim. Pera lá. E aí galera do canal do Stando Games, sejam bem-vindos a mais uma sessão spoiler, cara. Pra você que não conhece, é o quadro aqui do canal onde eu conto a história completa. Eu já vi outros vídeos desse quadro, spoiler de sessão spoiler de God of War, mas eu já vi todos esses vídeos, então eu não vou fazer react, porque eu já vi. De qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. Já contei de muitos jogos e franquias aqui, quem é das antigas do canal já sabe, né? Só que hoje é diferente, hoje eu quero começar uma nova era. Aliás, gente, se vocês quiserem, eu provavelmente amanhã, eu tô gravando esse vídeo no dia 2, provavelmente eu vou lançar ainda hoje, mas se você tá vendo esse vídeo no dia 3, fique sabendo que já lançou God of War, e eu já tô preparando os meus canais pra eu assistir a história. Eu provavelmente vou escolher algum vídeo aqui pra reagir pra um canal só, mas eu não sei, provavelmente eu vou mudar muito a gameplay, porque tem gente que joga de um jeito, embora a história seja a mesma, que eu gosto muito mais da história do que a gameplay em si, até porque eu não jogo, não tenho God of War, mas eu gosto muito da história. Enfim, se vocês quiserem, provavelmente eu vou trazer amanhã. De sessão spoiler, vocês vão entender. Só que recontando uma história. Porque em 2014 eu já contei a história do primeiro The Last of Us aqui no canal, utilizando do game original de PlayStation 3. E era um vídeo que, desculpa, mas envelheceu muito mal. As informações que eu passei ali, a edição principalmente do vídeo, as imagens que eu usei, era um outro Sidão de outros tempos. Então, aproveitando que esse jogo aqui recebeu um remake agora no PlayStation 5, chamado de The Last of Us Parte 1, eu também quis fazer um remake da sessão spoiler de The Last of Us, contando novamente a história do jogo, só que agora com muito mais informações. Eu refiz o roteiro do zero, com nuances, dados adicionais e muito mais, e é claro, usando as imagens lindas em 4K desse novo jogo aqui. E é claro, depois dessa história aqui que a gente vai conhecer hoje, ou reviver essa história, vocês também vão receber em breve a sessão spoiler de The Last of Us Parte 2, que essa eu tô devendo há um tempo já. Então se inscreve aí pra não perder, ativa esse sininho. E é claro que depois dessa história aqui que a gente vai conhecer hoje, ou reviver essa história, vocês também vão receber em breve a sessão spoiler de The Last of Us Parte 2, que essa eu tô devendo há um tempo já. Então se inscreve aí pra não... Então o vídeo tem 1h30. Então, o vídeo do Guilherme Analisa, lá que a gente reagiu, eu fiz 3 partes e o vídeo tem 30 minutos. Esse daqui tem uma hora a mais. Então, esse vídeo vai ter bastante parte. Ativa esse sininho, Só se deixa vocês o like, deixarem que a um gente vai like começar aí. uma nova era. Aliás, o YouTube me notificou que só 8% das pessoas que veem o meu canal não são inscritas. Então, se você quer mudar isso, por favor, se inscreve aí. Na moral, não te custa nada, é de graça. E aliás, se você quiser saber como vai terminar a história da parte 2, como vai terminar a história da parte 2, você vai ter que se inscrever no canal pra saber de novo reagindo. E eu vou deixar E esse canal é o canal que eu tô vendo o vídeo aqui é o Cidadão Game. Então se você quiser ver o vídeo original, é só pesquisar no YouTube, Cidadão Game, História de The Last of Us, que vai aparecer, beleza? Sessão spoiler aqui no canal. E eu vou deixar a arroba do canal também no link. Só que como eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se a edição depois eu vou. Então eu não vou afirmar nada não. Mas eu espero que eu tenha colocado o arroba do Cidadão Game. Se eu não coloquei, é só pesquisar. Tá faltando uma coisa, né? Assim, então... Senta que lá vem história.
porra. Abertura boa, hein? Nossa, muito boa essa abertura, sessão spoiler. Parabéns, SS. Parte 1. Apocalipse. Joel Miller nasceu no Texas em 26 de setembro de algum ano da década de 80 e cresceu por lá com seu irmão caçula Tommy. Os dois eram muito unidos e gostavam bastante de música, tanto que na sua adolescência o Joel aprendeu a tocar violão e tinha o sonho de se tornar cantor. Só que o Joel não seguiu esse sonho porque entre os anos de 2000 e 2001, ainda na sua juventude, ele teve uma filha chamada Sarah. Com a responsabilidade de ser pai tão cedo, Joel acabou focando em trabalhar para sustentar e cuidar de Sarah e da mãe dela, o que o impossibilitou de fazer faculdade ou de seguir seu sonho na carreira musical. E pouco tempo depois da Sarah nascer, a esposa de Joel o deixou e ele teve que cuidar de Sarah sozinho. Como pai solteiro, não se sabe exatamente o motivo pelo qual sua esposa foi embora, e o Joel nunca fala sobre isso. Mas a esposa não morreu? Tendo que cuidar de Sarah sozinho, Joel se tornou carpinteiro e trabalhava com seu irmão Tommy, que era o tio coruja da menina. Os três eram uma família muito unida, e Joel morava com Sarah em uma casa até que bonitinha em Austin, no Texas, onde viviam sem muito luxo, mas felizes. Sarah era uma menina bastante ativa e que gostava de praticar esportes, tanto que até fazia parte de um time de futebol e já tinha ganhado alguns campeonatos por aí. Isso já com seus 12 anos de idade. Nossa. E nesse período, pai e filha tinham uma excelente relação e se divertiam bastante com piadinhas, ironias, zoeiras e humor sarcástico pra todo lado. Só que mal eles sabiam que estava por vir. Na noite de 26 de setembro de 2013, exatamente no aniversário do Joel, após um longo dia de trabalho, ele chega em casa para ficar um pouco com a sua filha. Sarah presenteia seu pai com um relógio e os dois assistem TV juntos até a menina cair no sono. Com isso, Joel a leva para dormir em seu quarto e ele vai lá pro quarto dele dormir também. É o famoso dormir em qualquer lugar e acordar na cama. Ah, pelo amor de Deus, acorda, minha filha. Ninguém tá sendo pesado assim, não. Vamos como uma criança, mas mesmo assim. Oi? Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho. Tio Tommy? Olá? Porém, poucas Gráfico horas depois, super bonito, Sarah é gente. acordada no meio da noite por uma ligação de seu tio Tommy, que está bem agitado e pedindo para que ela chame o Joel. A garota se levanta e começa a procurar pelo pai, mas ele não estava em lugar nenhum da casa. Ela vê na TV que parece estar acontecendo alguma agitação nas ruas e até presencia uma explosão não muito longe dali. Com medo, ela desce as escadas e vai até a garagem, onde Joel entra com tudo, desesperado e falando pra garota ficar longe das portas. Ele pega um revólver e comenta que seu vizinho parece estar meio doente. De repente, Eita. um homem descontrolado atravessa o vidro da porta da garagem e corre pra cima de Joel, que atira na cabeça dele. É um zumbi? Vamos. Sério que isso daqui é zumbi? Você atirou nele. Sarah, Vi ele hoje de manhã. tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá, Vamos. tudo bem. Alguém tem que dar parabéns à empresa que fez esse ideia do jogo. que Olha está esse acontecendo lá? gráfico lindo. Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você tá coberta de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Após esse momento traumatizante, Tommy chega com um carro e Joe e Sarah entram nele. Os irmãos falam sobre fugir e de como tudo tá um caos, de que as pessoas estão se matando nas ruas e que uma evacuação tá rolando na cidade. Enquanto tentam sair dali, eles veem lugares em chamas, pessoas fugindo, se atacando, carros sendo revirados, tudo em um caos absoluto. Sem saber muito o que fazer, Tommy entra em uma rua que tá bloqueada e um carro acaba os atingindo com tudo. Eita! Os três
sobrevivem e conseguem se levantar, mas a perna de Sarah estava doendo muito, provavelmente quebrada. Então Joel a carrega no colo, enquanto Tommy os acompanha, armado com um E revólver. será que ela vai Em meio a uma pegar correria danada, Ah, com pessoas descontroladas, Pois atacando e é. mordendo umas às outras, literalmente se matando nas ruas, com fogo e destruição pra todo lado, eles entram em um beco e passam por um bar, onde o Tommy fica pra trás pra segurar uma porta e garantir a segurança de Joel e Sarah. Ao se afastarem, os dois são corre! surpreendidos por um Não, não, soldado não. Pera. matando Ó, nas ruas, assim, com fogo e bem destruição não. pra todo Se lado, eles entram coloque em um beco e isso passam aqui. por um bar, O cara para a porta. onde o Tommy fica O cara tá... pra trás pra segurar uma porta e garantir a Aí o segurança cara, de Joey. em vez de ele correndo sem olhar pra trás, ele volta, fica parado, não fala nada. Não. Eu tô começando a torcer pra ele, só pra citar de Joel. De Sarah. de correr pra trás, que isso aqui nem o filho da mãe do Bambi. Não, o Bambi. O Bambi, quando a mãe dele foi pra trás, ele correu, sobreviveu. A mãe morreu, mas fazer o quê? Ao se afastarem, os Pra quem não sabe, tem um filme chamado Bambi, da Disney. É bom, é um filme bom. E eu acabei de dar um spoiler, mas tipo, um spoiler de um filme de um filme que surgiu em 1940, então... dois são surpreendidos por um soldado que tinha ordens de executar qualquer um que passasse por ali. O rapaz tenta argumentar via rádio com seu superior de que a Sarah era apenas uma garotinha indefesa, mas o seu superior reforça que ele execute os alvos. E antes que Joel pudesse sequer argumentar alguma coisa, o soldado atira na direção de Joel e Sarah. Morreram. Falei. É bom que pra deixar de ser besta. Tem que correr, meu filho. Não tem que olhar pra trás, não. Tá brincando, gente. Mas sério, de graça, assim. Por favor, não. Ah, esse cara tá vivo. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Morreu, já era. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Ela eu não sei. vai sobreviver. Ainda mais que é uma criança, hemorragia brava. Sarah. Querida. Ah, não queria que a criança morresse. Queria... Faz isso comigo. Vamos. Não. Não. Isso era pra ser uma cena triste? Tipo, eu acabei de conhecer você. É a mesma coisa que conhecer, ver um estranho na rua passando e depois... Tá bom que eu não tô dizendo feliz, mas é tipo, calma. Eu acho que essa menina não vai morrer, não. Deixa eu... E olha que eu falei que eu não ia pausar, né? Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. Ih, O que aconteceu nessa fatídica noite foi nada mais nada menos do que o surto de um vírus chamado Cordyceps, que sim, existe na vida real, tá? O Cordyceps é um gênero de fungo parasita que tem aproximadamente 400 tipos de espécies registradas e outras centenas ainda não registradas. Insetos que vivem em florestas, principalmente formigas, são propensos a serem infectados pelos poros desse fungo. Vamos justamente usar a formiga como exemplo. Ao ser infectada, uma formiga passa a ter comportamentos e reações estranhas, parecendo meio bebona, assim, meio bêbado ao andar e se contorcendo bastante. Quando o fungo se espalha e atinge o seu cérebro, ele praticamente passa a controlar a formiga, direcionando para onde ela anda e inclusive o que ela faz também. A ação mais comum de um inseto infectado próximo da morte é de subir em alguma planta e se esconder. Depois do infectado morrer, o fungo começa a crescer de dentro para fora do seu hospedeiro, em todas as partes do seu corpo, principalmente da cabeça. E quando eu digo crescer, é crescer mesmo, cara, como vocês estão vendo aí no vídeo. Ao crescerem, os fungos começam a liberar poros, que por sua vez atingem todo um grupo de insetos mais próximo, infectando todos os outros e começando uma epidemia geral. No caso das formigas, se uma formiga infectada é descoberta a tempo, uma outra formiga se sacrifica levando a infectada para longe do formigueiro, assim impedindo que o fungo se espalhe e salvando seus companheirinhos. Mas olha isso, o fungo se instala em um hospedeiro, passa a controlar ele, cresce de dentro para fora e aí afeta todo um grupo de insetos. Insano.
Ah, Sidão, mas eu já ouvi falar sobre esse fungo aí, eu sei que ele só afeta uns insetos, né? A gente tá de boa, né? Então, segundo o conceito usado em The Last of Us, nem tanto. Vamos considerar que 60% das doenças modernas vieram dos animais, vai. Por exemplo, a gripe vem do porco e dos pássaros, a AIDS veio de um chimpanzé, sarampo, tuberculose, varíola vieram do gado. Tem até a varíola do macaco agora, né? E aparentemente, sem nenhuma certeza ainda, parece que a Covid veio do morcego, né? Enfim, essas doenças começaram Na como verdade, a infecções que não... Covid veio do morcego que picou aquele bicho, que aí que a gente comeu esse bicho e aí a gente ficou infectado. É praticamente esse é um resumo. Eu não sou cientista, muito menos historiadora, mas eu pesquisei bastante, principalmente na época de pandemia, como surgiu o vírus. poderiam nos afetar, mas depois Na de época da anos de pandemia, não, nós estamos na pandemia. Até porque não tem cura pra Covid, até onde eu sei. A não ser que você esteja vendo esse vídeo, sei lá, quando surgiu uma cura pra contato com esses animais, elas se adaptaram ao nosso sistema, à nossa biologia. Além disso, esses animais comem insetos, que por sua vez podem muito bem estar infectados com esse fungo, né? E levando em conta que o objetivo desse fungo é se propagar, ele poderia muito bem se adaptar e evoluir, chegando ao topo da cadeia alimentar, nos infectando. E foi mais ou menos isso que deu origem aos eventos de The Last of Us. Nos eventos do jogo, em setembro de 2013, uma espécie ainda não registrada do Cordyceps acaba por infectar os humanos e se espalhar rapidamente. E foi exatamente no dia 26 de setembro desse ano de 2013, no aniversário de Joel, que aconteceu o primeiro surto do que se tornaria uma pandemia global. E em apenas alguns meses, cerca de 60% de todos os humanos do mundo inteiro foram mortos ou infectados. Eita, eu praticamente um Covid. Parte 2, sobrevivência. Assim como nas formigas, o Cordyceps infectou o cérebro humano, fazendo o micélio crescer no interior do tecido cerebral e matando as células do mesmo. Isso apaga as memórias do infectado e faz com que ele fique louco mesmo, modificando seus instintos para que seu único objetivo seja espalhar esporos e infectar outros possíveis hospedeiros. Lembram-se do exemplo que eu dei da formiga, de quando ela morria, o fungo saía para fora dela e soltava esporos? Então, isso também acontece com os infectados humanos de The Last of Us. Então, se um hospedeiro morresse, o fungo continuaria a crescer e sairia para fora dele, indo além do corpo e o prendendo em qualquer superfície que estivesse. Então o fungo começa a soltar esporos, podendo afetar qualquer um que simplesmente o respirar. Felizmente, o fungo só costuma fazer isso em locais subterrâneos ou muito úmidos, como esgotos e porões. Só que, por outro lado, infelizmente, os infectados podem afetar outros humanos e não infectados através de mordidas, os transformando rapidamente em infectados É pelo praticamente Cordyceps. um apocalipse E até então, zumbi. pelo que vimos nos jogos, existem 4 estágios de infecção, e esses estágios se dividem em 5 tipos de infectados, dentre eles os runners, os stalkers, os clickers, os bloaters e os shamblers. Os runners, ou corredores, são infectados que se transformaram recentemente e que ainda têm muitos instintos humanos. Por exemplo, eles ainda gemem como humanos e têm uma aparência humana. Uma maneira de identificá-los como infectados é pelos seus olhos vermelhos e gemidos constantes. Eles costumam tremer e se contorcer, dando sinal de que ainda tentam resistir à influência do